Aqui é o Christian Pedrosa. Talvez vocês se lembrem aí de mim de quarta-feira passada, quando a gente fez a aula de IA na prática com CX e o WhatsApp, no dia 4. A gente está agora no dia 5 e eu estou muito animado em estar aqui, muito grato aí com esse convite, porque pessoas é um papel aí que está bem próximo do que eu faço todo dia, né? Do que me motiva. Vou me apresentar aqui já já, mas deixar a galera entrar aí, vamos falar um boa noite também para sentir o pessoal aí se aquecendo, né? Esse verão não chega, continua. Boa noite, Luiz. Esse verão não chega, então a gente precisa dar uma esquentada aqui. Bem, para quem não lembra ou não entrou na aula de quarta, eu sou o Christian. Eu hoje sou o CEO da Digaí. Eu tenho um background de engenharia e análise de risco, mas depois eu trabalhei com cibersegurança na Deloitte, que é uma Big Four, onde eu fazia aqueles testes de ser um hacker do bem. Eu tentava hackear sites para identificar as vulnerabilidades e ajudar as grandes empresas a poderem remediar e deixar seus sistemas mais seguros. Tive uma passagem pelo Facebook ali, quando teve um escândalo de IA, né, no Netflix, tem até um escândalo ali. E mais recentemente eu voltei para o Brasil, depois de 10 anos fora, e montei um time na Deloitte, mas depois fui para o Nubank, trabalhar 3 anos, onde eu conheci meus sócios através de um trabalho voluntário lá, onde a gente ensinava programação e a gente fundou a Digaí, que é uma IA para o RH. Então a gente vai falar de outras ferramentas, como o ChatGPT ou qualquer outra LLM que você pode usar para fazer um recrutamento bem mais inteligente, onde talvez você não precise, como um pequeno empresário, alguém que talvez não tenha o orçamento aí para um time de RH, para um recrutador, para um hunter, para um sourcer. A gente vai explicar já já o que são essas coisas, para poder usar aí de maneira mais eficiente as ferramentas que a gente tem ao nosso poder. Tá aqui o QR Code do nosso Q&A, das perguntas que a gente vai responder por Slido. Então quem puder logar, vou deixar uns segundinhos aí para a gente poder abrir. As perguntas na quarta foram ótimas. A gente ficou aqui até os 47 do segundo tempo respondendo. Então quanto mais pergunta, melhor. E o que eu queria pedir, na verdade, é sempre que vocês forem escrever uma pergunta, dá uma olhada nas outras, porque talvez já tenha também uma pergunta lá que ajuda você a responder algo, então dá aquele like, porque a gente consegue priorizar aquilo que vai ajudar todo mundo. Então tá aqui o QR Code e a gente vai começar com essa parte teórica. Vou tentar ser breve, tá? Falar aqui 5, 10 minutinhos, um pouquinho de coisas que, né, lembra, para quem não falou aqui na quarta-feira, para quem não participou na quarta-feira, eu gosto sempre de dar assim umas frases, algumas coisas que vale a pena você numa reunião de negócios, numa apresentação comercial, falar, né, algumas buzz phrases ou buzzwords que mostram que você domina o tópico. Então eu vou tentar ressaltar essas coisas aí que eu falo que vale a pena você anotar ou tentar pelo menos anotar alguma coisinha, como isso pode às vezes fazer a diferença entre alguém que talvez seja mais técnico do que você. Essa pessoa às vezes já fica mais tranquila. Se você fala uma, duas, três coisas, não precisa ser gênio, precisa saber só conquistar ali a reunião que você tá para poder mostrar que você domina do assunto de inteligência artificial, que é o que todo mundo está metido a experts, inclusive eu, como eu estou aqui. Então, ajuda saber alguma coisa ou outra. Então, a gente vai focar muito na peça principal hoje de pessoas. Então, antes de falar um pouco de recrutamento em si, né, a gente tem no mundo de RH diferentes partes, né? Tem as pessoas que fazem folha de pagamento, tem as pessoas que fazem apoio ao negócio, mas historicamente e até hoje, né, eu acredito que isso vai mudar. A gente pode falar um pouco mais da onde que para onde que vai para tudo, mas recrutamento e seleção acaba sendo o coração do RH, né? É um centro ali de custo para uma empresa, dificilmente é um centro que gera receita, a não ser que você talvez tenha uma consultoria ou algum lugar onde você cobre honorários, porque aí as pessoas são a sua matéria-prima, um contact center, né? Um call center, talvez, mas acaba sendo um lugar onde você vai para preencher as vagas que você tem no seu negócio e resolver esses problemas de negócio que eu preciso com pessoas que têm a certa habilidade. Então hoje a gente vai focar
nessa parte que é a espinha dorsal dos recursos humanos, que é recrutamento e seleção, são processos seletivos e como que a gente entrevista mais candidatos em menos tempo com o IA. A gente vai mostrar algumas IAs aqui, mas antes disso, eu vou começar com uma evolução, talvez só para contextualizar e entender aqui quem que a gente tem no Zoom, quem que está com a gente. E aí eu agradeço sempre a galera que liga a câmera, porque eu tenho uma tela aqui, eu consigo ver todo mundo, interagir. Então é sempre legal quando vocês podem ligar a câmera, porque aí a gente está interagindo como se estivesse numa sala de aula, que a ideia é essa, né? Eu gostaria muito de estar aqui numa sala de aula com vocês, mas agora eu estou nos estúdios do G4. Quem aqui se lembra, ou se lembra, acho que todo mundo vai se lembrar, quem aqui já aplicou para anúncios de emprego no jornal? Legal. Marley, tô vendo a pessoa aí, mas pode dar o joinha ou colocar aqui. Quem já viu ali o jornal na seção de classificados e falou: opa, eu quero esse emprego. Você já viu, mas eu já aplicou. Quem já aplicou? Tentar fazer outra enquete. Então, quem já pegou um currículo, imprimiu e levou em algum lugar presencialmente? Alguém aqui já fez isso e falou aqui, ó, por favor, aceita meu currículo? Ah, algumas vezes. Essa aí já é mais recente, né? Ainda acontece muito até hoje. Então, essa aqui é uma evolução, né? Uma timeline, uma linha do tempo do recrutamento. Anúncios de jornais foram, de fato, uma inovação para 125 anos atrás, né? Até então, jornal só era para notícia e você estava tendo ali o mercado de automóveis e de imóveis, mas sobretudo o mercado de automóveis, onde começou a anunciar um monte de coisas e surgiu ali esse caderno, né, em jornais no mundo afora chamado Classificados e o que era antigamente, né, uma seção que vinha muitas vezes atrás de um jornal virou um jornal e lá você tinha coisas só para quem busca emprego. Então, um pouco do histórico aí de como que a gente começou a criar uma rede de empregos, um produto, um marketplace de empregos e empresas. Depois o banco de CVs em papéis, eu acho que algumas pessoas aqui, Marden, tô chegando lá. Como que a gente tem um monte de papel, uma pilha de papéis e eu consigo organizar, né? Então até hoje a gente tem alguns trabalhos, alguns papéis, algumas empresas em que é muito costumeiro alguém levar um currículo, entregar, e a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar ali alguns detalhes e bota numa pilha, se por exemplo você tem um ensino médio completo, você bota em outra pilha se você tem uma certificação ou uma CNHD que é necessária. Então, por mais que isso ainda aconteça, é algo aí que já tem quase 100 anos. Aí, em 1990, um termo que é interessante, né, vocês saberem para quem vai trabalhar com pessoas ou até para falar talvez com um fornecedor que vai tentar te vender alguma tecnologia, é esse ATS. ATS quer dizer em inglês Applicant Tracking System, um sistema de gestão do aplicante. Então, é uma base de dados que vai catalogar e acompanhar desde a requisição ali do gestor, na ponta, que está pedindo uma vaga, abrindo o chamado talvez com a empresa, até o RH que vai fazer o sourcing, o hunting e o recrutamento dessa pessoa. Então, dentro do RH, né, a gente tem diferentes funções, a gente já falou que o coração do RH é recrutamento e seleção, e você tem ali três papéis que são muito importantes e que são papéis onde a pessoa normalmente vem de um background de psicologia, ela já trabalhou com RH em algum momento, e são papéis que eu não acho que vão deixar de existir. Já deixo aqui bem claro que eu acredito que um trabalho de RH, de pessoas, de um psicólogo, vai ser muito mais difícil de ser substituído do que o de programador. Eu sou CEO da Diga aí, a gente tem, das 20 pessoas que a gente emprega, 15 são programadores, eu falo isso para eles, vocês têm que tomar cuidado, porque é muito mais provável que vocês sejam substituídos antes do que um recrutador. Então, tem três tipos de papéis que vale a pena a gente conhecer só por alto. Um deles é o sourcer,
Sourcer vem da palavra sourcing, né? S-O-U-R-C-E, não tem uma tradução, mas basicamente é alguém que está limpando, filtrando uma série de currículos. E hoje esse profissional, o sourcer, ele gasta muito tempo no LinkedIn, ou no Indeed, ou em algum outro banco de talentos, ou até com uma pilha ali de currículos, entendendo quais são os currículos que vale a pena entrar em contato. Então essa é uma profissão que a maioria das grandes empresas possuem hoje. E depois você tem o hunter. O hunter é alguém que já pega aquilo que a gente usa muito na indústria, o termo shortlist, uma lista curta. E esse hunter, que é uma profissão, é a pessoa que entra em contato com o candidato no LinkedIn ou por WhatsApp ou alguma outra maneira para falar: ei, Luiz Carlos ou Bruno, queria saber se você está disposto aí a ouvir algumas oportunidades no seu ramo de trabalho para sondar ali o interesse do candidato. Alguém aqui já foi abordado por essa pessoa no LinkedIn ou por WhatsApp, só para ter uma ideia? Vocês sabem, estou vendo ali pelo Bruno que sim, obrigado aí sempre para quem abre a câmera, o João também. Então essa é uma profissão. E por último, vem aquela que a gente vai focar hoje, que é o entrevistador, o recrutador. É a pessoa que começa a falar com o candidato e entender se aquilo que está no currículo é verdade. Então a gente tem um fenômeno no Brasil, a gente trabalha hoje em 7 países, eu digo aí, mas no Brasil as pessoas tendem a exagerar um pouquinho mais sobre a capacidade só para chegar na entrevista e tentar fazer o seu nome, né? Uma característica aí do brasileiro. O cara vai fazer de tudo para poder ter uma oportunidade ali para fazer o seu nome e se virar. Então é por isso que o recrutador existe, né? Para ver ali que o que a pessoa botou no currículo é verídica, porque quando a gente está aqui ao vivo e falando com alguém, a gente tem que pensar na hora, a gente tem que responder rápido. Não tem espaço aqui para enrolar, né? Então, depois disso, a gente teve portais de empregos. Antes disso, até é importante ressaltar aqui que o mundo, até a IA, ficou quase 23, 25 anos parado em palavras-chave, que é se eu coloco, por exemplo, programação nesse meu currículo e eu boto programação escrito no meu currículo ou no meu LinkedIn, eu tenho um monte de empresa pesquisando na internet para buscar candidatos que usaram a palavra programação. Mas talvez eu seja um engenheiro de software ou um desenvolvedor e eu não usei a palavra programação. Então, essas são uma das áreas onde essa pesquisa por palavras-chave, que ainda é muito usada, da mesma maneira que o banco de CVs e papéis são usados, é ineficiente, né? Porque, na verdade, eu posso muitas vezes estar atrás de um engenheiro de software, alguém que vai, né, programar e criar um computador, mas ele tem diversas nomenclaturas. Aí portais de empregos, né? A gente tem vagas.com, tem a Gup, tem a Solids, tem Indeed, tem um monte de lugares onde você pode ver vagas anunciadas, testes comportamentais com algumas metodologias como DISC, MBTI, Big Five, que são coisas para ver o seu perfil comportamental, né? Alguém queria falar de personalidades, você tem, né, aquela personalidade que é alguém mais introvertido, mais extrovertida, que estão diferentes espectros, tem o analista, tem o pioneiro, então tem diferentes testes onde eu posso fazer um monte de pergunta e entender aonde que você se encaixa. E aí que é bem, ó, legal, Richard, então você pode comentar aí e me ajudando. Diz que é bom, né, para análise comportamental. E a gente vai falar um pouquinho de viés também já já, mas eu acho que o interessante aqui é que isso foi evoluindo, redes sociais, hoje a gente tem aquilo que se chama social recruiting, empresas, sobretudo, que contratam vagas operacionais, pessoas que não estão no LinkedIn, elas podem fazer uma campanha de marketing, porque todo mundo está no Instagram e todo mundo está no WhatsApp, e é uma dica aqui que eu vou deixar também, a gente pode aprender a fazer uma campanha no WhatsApp e também no LinkedIn para encontrar as pessoas. E aí, em 2020, você tem algumas IAs para triagem, sobretudo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Diga aí é a primeira que faz isso, seja como IA puramente dita. Claro que ferramentas como a Gup, como a Sodis, têm a sua própria IA. E aí, entrevistas automatizadas, que é onde algumas empresas entram. E hoje, a gente, né, 2022, começamos a ver padrões de voz. Então, aqui é algo que está muito pouco explorado em 2022, que é basicamente você usar dados da voz
da entrevista de um candidato para ver quem que é o melhor fit, o melhor candidato para uma vaga. Então, vou introduzir um pouco o conceito do viés. Para quem não sabe, o ponto do viés, todos nós temos vieses, é um trato aí evolucionário. Ao longo do tempo, a gente, né, há 100 mil anos atrás, eu encontrava pessoas que nem eu, e eu tentava, boa pergunta, Richard, pela tela e pelo rosto, ele é muito importante, né? A linguagem falada acaba sendo 50%, alguns dizem que até menos, você pode me corrigir, Richard, da nossa comunicação. Então, né, o rosto, a linguagem corporal, tem tecnologias de eye tracking, mas a voz, ela consegue pegar algumas coisas de como que a gente trabalha o psicológico de alguém. Então, só voltando na questão do viés. O viés é um mecanismo defensivo nosso, né? Imagina 100 mil anos atrás, você vai buscar pessoas que parecem com você para lhe proteger na sua tribo, né? Mas aí agora a gente está num ambiente diversificado, né? Sobretudo no Brasil, que graças a Deus é um país super miscigenado, onde a gente tem uma diversidade de backgrounds e basicamente jornadas. Isso leva para mais ideias sendo sugeridas numa reunião corporativa, por exemplo. Então, com a voz, o que eu consigo ver? Que ao longo dos dados de um monte de pessoas que eu estou entrevistando, talvez quem é o melhor candidato não é aquele cara que fez um intercâmbio lá fora, não é aquele cara que fez uma faculdade conhecida, mas a pessoa que fala aquilo que eu preciso para o meu trabalho. Então, se eu trabalho de vendas, eu preciso de alguém que é muito bom no storytelling, contando uma história. Se é um trabalho mais técnico de engenharia ou de analista, eu preciso de alguém que consiga destrinchar problemas e pausar e tentar respirar. E você consegue usar o seu tom para controlar o engajamento da audiência. Então, se por exemplo eu vou diminuindo assim o volume da minha voz, eu posso transparecer um tom de autoridade. E ao mesmo tempo que eu faço algo terminando em uma pergunta, talvez eu não esteja muito confiante. Mas enfim, eu vou pular aqui que já já vai ter a parte da prática. E a realidade aqui, no mundo, né? Olhando para o mundo, 40% das empresas já estão usando o IA em seu processo seletivo. Então, hoje a gente vê isso com uma vantagem competitiva. Na Diga eu trabalho com empresas que contratam 5 mil vagas por mês, algumas que fazem 200, algumas que fazem 10, 5. Se alguém aqui tem vaga aberta e puderem também compartilhar quantas vagas vocês têm aberto na sua empresa, quantas posições vocês estão tentando preencher, isso vai me ajudar bastante aqui para direcionar o trabalho. Mas o que acontece é que a gente vê concorrentes usando o IA, então você tem que prestar atenção se você está olhando para currículo. Será que você está gastando muito tempo pegando esses currículos e botando nas pilhas e até esquecendo de olhar para eles? Se você está pesquisando por palavras-chave, será que você está usando as palavras-chave corretas? Então eu vou dar aqui algumas sugestões práticas de como que você consegue realizar essa eficiência. Qual que é o desafio? Né? Voltando à minha fala ali de que as pessoas e pessoas que avaliam pessoas em recursos humanos são difíceis de substituir. A gente é difícil de quantificar, né? Um dia a gente está bem, outro dia a gente está ruim. Como que eu vou colocar quem eu sou em um pedaço de papel com 2 páginas, onde eu trabalhei, sei lá, 3 bullets, 3 linhas ali para onde eu trabalhei, quando na semana passada eu posso ter assistido a aula aqui de atendimento com IA e agora já sou a pessoa mais capacitada, ou enfim, aprendi algo ontem falando com alguém no trabalho e isso já é um conhecimento novo que eu tenho. As pessoas são difíceis de quantificar e nenhuma LLM vai substituir aquilo que é intuição e julgamento humano. Eu acho que uma coisa interessante, eu falei um pouco de livro, de leitura, vou deixar uma dica aqui, né? Um livro em inglês, também existe em português, é Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido e Devagar, mas é um livro que ele explica que ao longo da nossa vida, tudo aquilo que a gente aprende, a gente erra, a gente faz besteira e a gente vai melhorando, acaba virando intuição. Então aquilo que a gente demora muito tempo para
ter uma decisão lógica, né? Para fazer uma análise de algo que é difícil de quantificar, algo que é muito subjetivo e eu quero trazer para o objetivo, isso ao longo do tempo vai ficando intuição. Então, alguém que tem, por exemplo, muita experiência contratando garçom, vai saber ali na hora que está falando com alguém quais que são as características importantes, enquanto ao mesmo tempo alguém que está contratando alguém que vai ser técnico, agrícola, vai saber ali os aspectos principais. E para isso a gente consegue trazer algumas frameworks que são matrizes, são maneiras da gente trazer objetividade para algo que é subjetivo, como nós, seres humanos, que mudamos toda hora, né? Então, eu vou focar aqui em uma framework, nessa primeira parte prática, que é o que é mais usado hoje em dia em empresas como Amazon, empresas como Google, empresas como Spotify, no Nubank a gente usava isso também, que são focar só em duas coisas, em duas dimensões. O what e o how, né? O que e o como. Então, o que é cada uma dessas coisas? Eu vou ser breve aqui, a gente vai para a prática já já. O what, né? O que é basicamente o que a pessoa está entregando, como que ela está mexendo a agulha naquele seu objetivo. Se ele é um executivo comercial, quanto essa pessoa está vendendo, né? Se ele é um mecânico de carro, quanto rápido ele consegue consertar um carro e quanto tempo esse carro fica na rua circulando sem dar problema, né? Esse é o que esse profissional entrega de valor. E é uma pergunta aqui que eu vou passar para a gente já fazer a nossa dinâmica. Se fosse o meu dinheiro, eu pagaria o meu maior salário possível para esse colaborador? É assim que a gente consegue chegar nessa questão do what, né? Do que essa pessoa está falando. Porque se ela está entregando e mexendo a agulha, eu não preciso necessariamente gostar de uma pessoa, né? Eu gosto muito de tratar empresas, né? A Netflix tem um livro e um PPT famoso que vocês podem procurar na internet, do fundador que se chama Reed Hastings, onde ele fala que uma empresa, né? Eu sei aqui que tem empresas menores, talvez de família, mas eu sou bem dessa visão do Netflix que uma empresa ela deveria ser que nem um time profissional, onde você quer ganhar campeonato, você quer ser o melhor e ficar imbatível. Isso é bem diferente de uma família, galera. Então, por isso que eu preciso tomar, às vezes, decisões frias e olhar para esse fator de como que essa pessoa está mexendo a agulha, como que ela está entregando. E depois, o how, o como, é como que ela faz, né? Aí sim, a gente vai avaliar o comportamento, o fit cultural, valores e competências. Isso aqui é uma framework, tem outras aqui, como o Richard já trouxe. Então, nesse how ou como, eu gosto de fazer a pergunta: eu sempre quero trabalhar com essa pessoa? Né? Pensando no futebol, por exemplo, se é um atleta que é muito habilidoso, consegue driblar todo mundo, passar a bola, mas ele é um cara, né, meio nojento, que se acha o maioral, o técnico vai botar ele que ele vai meter gol. Mas se os colegas ali, a galera que joga no time, o lateral não gosta dele, talvez o entrosamento não vai funcionar. E entrosamento, de fato, quantitativamente, ajuda equipes a funcionarem melhor. Eu sempre falo, né? A gente falava isso no Nubank, por exemplo, que a gente não precisa, nunca vai precisar da pessoa mais inteligente num time para ganhar, mas sim a pessoa que consegue trabalhar em equipe melhor e sim comunicar uma ideia de uma maneira didática, usando storytelling, porque aí você aumenta a capacidade coletiva do seu time, né? Então, eu acho que uma pessoa que é muito arrogante, a não ser que você esteja num ambiente que é arrogante, né? Eu conheço lugares assim, né? Você pega nos Estados Unidos empresas financeiras como a Goldman Sachs, ou enfim, times de basquete, né? Onde são metidos ao melhor do mundo, como a gente vê nos Estados Unidos na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas. Pode até ser o perfil, mas nem sempre, quase sempre não vale a pena você ter alguém que não vá se encar ali. Então você não pode sacrificar um por conta do outro. Então, por isso que a gente sempre considera esse outro termo aqui legal que vale a pena anotar. Isso vale para tudo que é IA, tudo que é ferramenta de IA. A gente muitas vezes tem dois modelos de IA. Human in the loop, que é humano dentro do circuito,
ou Human Out of the Loop. Com pessoas, por conta de tudo aquilo que eu já falei, o Human in the Loop é muito interessante porque você precisa ter um humano tomando a decisão de contrato ou não contrato. Eu gosto dessa pessoa ou não, por conta de tudo aquilo que eu já falei, de intuição, de julgamento, de evolução. Então, uma terceira pergunta que é muito interessante a gente se perguntar ao contratar alguém, e já já eu vou para a parte mais prática. Eu gostaria de ficar preso no aeroporto com essa pessoa. Tem alguém aqui que já ficou preso no aeroporto? Ou na chuva, esperando Uber ou táxi, numa situação que você está forçada ali a conviver com alguém? Janaína já ficou. Galera, se o site estiver elegível, por favor, avisem aqui, tá? Porque a gente precisa confirmar se é só você, Grazi. Legal, algumas pessoas. Então, muitas vezes você precisa ficar preso no aeroporto. Eu era consultora, viajava muito e você quer alguém brigar, tá normal o slide, galera. Você precisa saber se essa pessoa pode tomar uma cerveja com você, pode tomar um café. É, é necessário ter esse tipo de lado humano. Então, como que a gente faz isso numa entrevista? Que vai ser o foco aqui da parte prática. É o small talk, aquela conversinha de elevador. É bom fazer isso no começo de cada entrevista, para quebrar o gelo, e no final. Por que no final? Muitas vezes, eu tenho certeza aqui que todo mundo já, ou pelo menos a maioria, já vivenciou isso. Às vezes você tem uma pauta de uma reunião, você precisa lá falar da sua apresentação, da proposta, do escopo, do valor, e você tem ali 3 minutos onde você faz a pergunta, tá, e aí? E o que mais? O que você achou? Como que você tá? Eu gosto muito de fazer essa pergunta quando a gente termina ali uma pauta de trabalho e tem uns 2 minutinhos. Pegar o exemplo aqui do Rafael. Rafael, tudo bem, mas e você? Cara, como é que você tá? Muitas vezes, nessa pergunta, vem o pedaço mais valioso, a informação que mais você vai levar para casa naquela reunião. Aquela pessoa vai se abrir e falar, pô, essa pessoa quer saber como que eu tô. Então, aquela conversa mais pessoal, né? Nem que seja de futebol, não tem problema, né? Quem é palmeirense e tá buscando o Mundial, quem é botafoguense como eu e não tem Mundial também, é importante, porque isso ajuda a gente a responder essa pergunta de se eu quero ficar preso no aeroporto com alguém. Então, qual que é a escala de avaliação que a gente já vai usar? Essa aqui de 1 a 5 para essa framework What's and How. 1, essa pessoa está muito abaixo dessas metas, dessas entregas mínimas, daquilo que eu vejo como alguém no meu trabalho que é ideal. E o 5 é o outro lado, né? A pessoa está muito acima do esperado, eu amei ela, eu quero sempre trabalhar com essa pessoa. Então essa escala de 1 a 5, imagino que muitas pessoas aqui já trabalharam com uma escala de 1 a 5, mas é basicamente 1 a 5 e depois a gente manda isso aqui no material. Bem, vamos agora construir uma parte prática. Tem alguém aqui que usa uma IA em reunião para poder anotar tudo que está sendo dito numa reunião? Carlos, sim. Quem mais? Quais IAs? TLDV? Fala aí, Plods é muito bom, Bruno. TLDV, o que vocês usam aí de IA? Só para ouvir. TLDV, Gemini. Tem algumas. Eu uso Circle Back, círculo em inglês e back, que eu acho bem legal. Mas tem várias. Eu acho que todas elas têm funcionalidades interessantes. E quando você for entrevistar alguém, eu acabei não vendo aqui o número de vagas que vocês têm. Se alguém tem vaga aberta. Tem alguém com 2 vagas, tem alguém com 5, 10 vagas abertas, porque isso vai ser importante aqui para poder direcionar algumas coisas. Mas sempre que entrar numa entrevista, eu traria as 4 vagas abertas, legal. 8 vagas, legal. Tem um pessoal então com problema aqui para resolver, muito bom. Eu sempre usaria essa IA para eu poder verificar minhas anotações, para eu poder ter um check no meu viés. A IA é ótima para ela fazer a gente mais consciente do nosso viés, mas o que eu vou fazer aqui é usar a transcrição de uma entrevista para tentar quantificar
aquilo que foi falado numa entrevista por IA e você tentar entender se você avança ou não um candidato para a próxima fase. Então, para facilitar, eu tenho aqui já uma transcrição de uma entrevista, mas eu sugiro, né, vocês testarem isso nas próximas entrevistas. Isso aqui é bem comum, tá? E aí o que eu vou fazer? A gente tem também esse scorecard, ou essa régua aqui, esse scorecard, que nem a gente fala no Rio, para eu poder dar essa nota de 1 a 5 para cada uma dessas dimensões. A experiência, ela é opcional, e aí eu reforço muito, né? Tá aqui uma outra coisa que vocês podem falar para se mostrar conhecedor aqui do assunto. Isso é uma história verídica. O Google, eles contratavam, quando estavam crescendo muito ali no começo dos anos 2000, 2010, as melhores consultorias de RH, que você gastava uma grana para encontrar os melhores programadores, os melhores engenheiros de software. E não dava certo. Por quê? Porque essa galera que é profissional em encontrar talentos estava sempre buscando o cara que é o mais técnico, que tem mais experiência, que já viu tudo quanto é coisa para ver, talvez em programação de Java ou em Python, em qualquer outra área técnica. E o que acontece? O Google ele gosta de pessoas generalistas. Então, pessoas que já talvez trabalharam no back-office, pessoas que trabalharam em vendas, pessoas que sim foram programadores, porque essa pessoa vai ter uma diversidade de ideias. Então, claro, se eu tiver um médico que está me operando pela primeira vez e outro que já operou 100 vezes, eu vou escolher o médico que já operou 100 vezes. Tem áreas onde a gente precisa de experiência. Então eu boto como opcional aqui, só fica aí o aviso de fazer um ajuste nesse peso, nessa fórmula aqui, vocês têm acesso no material e a gente pode compartilhar o link também para quem quiser abrir. Só deixa aqui 0 e dá uma rebalanceada nos outros. Eu vou deixar ele como 20. Eu gosto de favorecer o What, porque no final, né, o que paga nossas contas são dinheiro, é dinheiro, né? Então a entrega é importante, o How também é importante e o fit cultural. Fit cultural é basicamente se eu quero aqui ficar presa, não quero, ninguém quer ficar preso no aeroporto, mas se eu toparia tomar um café ou uma cerveja, ou enfim, fazer algo mais descontraído que não é 100% trabalho com alguém. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou copiar toda essa transcrição e aí eu vou vir aqui no ChatGPT, que é o que eu uso. Eu estou usando 5, a versão de graça é 100% ok, funciona muito bem, mas eu uso todo dia, então eu gosto muito da versão paga, por alguns motivos. Mas qualquer IA que vocês quiserem usar, podem usar. O que eu vou fazer? E aí, quem não conhece esse truque aqui de falar por áudio, a transcrição foi de uma boa pergunta, obrigado. Foi de uma entrevista para o gerente comercial. Então, aqui é uma entrevista para o gerente comercial, onde o R é o recrutador e o C é o candidato. Obrigado, Richard, pela pergunta. Então, isso aqui é uma transcrição de gerente comercial. O que eu vou fazer? Para quem já lembra aí da nossa última conversa, eu vou criar um agente de IA aqui na hora, usando o áudio, né? Então aqui já é o 5º dia, a gente já tem um pouco de prática com IA. Eu vou mostrar como que eu criaria um agente de IA que vai poder avaliar essa transcrição. Então, primeiro eu vou explicar como que eu trabalho, quem eu sou, qual que é o tipo de gerente comercial que eu quero. E aí eu, né, provoco todo mundo a fazer esse exercício com aquilo que você procura. Olha, eu sou aqui o dono de uma empresa, o sócio, e eu estou precisando contratar um gerente comercial. Eu gosto de pessoas que curtem aprender coisas novas, que querem inclusive sair do seu domínio técnico, mas também tenho problemas com pessoas que evitam desculpas, que arranjam desculpas e quando a gente passa um objetivo, essa pessoa já de cara encontra uma desculpa. É uma coisa que me incomoda muito. Antes dela entregar, ela já vem com a primeira desculpa na mente. Então, é uma peculiaridade minha
Mas, além disso, eu também gosto de pessoas onde você só pode falar, você fala no máximo 2 vezes o que você quer que essa pessoa não faça. Se uma terceira vez, quando você pedir para fazer algo, a pessoa faz o oposto, eu já costumo mandar essa pessoa embora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir aqui, eu vou transcrever, né, o meu áudio. Vamos deixar o ChatGPT pensar. Então, agora eu vou apertar um Enter. Eu fui aqui para o topo e embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seguinte: abaixo você tem o meu perfil de gestor. Vou lhe mandar uma transcrição de uma entrevista com um candidato para uma vaga de gerente comercial. Por favor, dê uma nota de 1 a 5 usando o sistema de avaliação de performance What and How. É um sistema conhecido, tá? A IA, confie na IA. A gente falou um pouquinho disso na semana passada. Confie na IA, ela consegue avaliar algumas coisas. Além disso, eu vou vir aqui e eu vou colocar... Também gostaria de uma nota de 1 a 5 para responder a pergunta. Eu gostaria de ficar preso no aeroporto com esse candidato? Beleza? E depois eu vou botar a última pergunta, que é: avalie de 1 a 5 a experiência desse candidato. Lembra que da última aula a gente falou da anatomia de um prompt? Então a gente gosta sempre de explicar, né, o primeiro objetivo. Se eu estou criando um agente, eu posso falar algo assim, né? Você é meu assistente de IA e quero que me ajude a revisar transcrições de entrevistas. Então, o que é um agente de IA? Só para, talvez, quem não lembra da última aula, ou para fazer, né, dar uma sinopse aqui para quem está entrando hoje pela primeira vez. Um agente de IA é quando a gente pede para alguma LLM, alguma IA generativa assumir uma função, e a gente pode sempre entrar em contato com essa pessoa para obter uma resposta. Então, na última aula, a gente criou um agente de IA para atendimento, que pode ali qualificar leads. Então, o que a gente vai fazer agora é um assistente de IA, e quero que você me ajude a revisar transcrições de entrevistas. Aí a segunda coisa, né? A gente primeiro declara, né? Lembra da anatomia de um prompt? Lá, declara se eu estou criando um agente de IA. Aí eu vou falar: você tem um perfil de gestor. Vou lhe mandar uma transcrição de uma entrevista com um candidato para uma vaga para gerente comercial. Por favor, dê uma nota de 1 a 5 usando o sistema de avaliação de performance What and How. Também gostaria de uma nota de 1 a 5 para responder a pergunta: eu gostaria de ficar preso no aeroporto com esse candidato. Avalie. Por último... Exato, Richard. Exato, a gente precisa testar ele. Então, a pergunta do Richard foi: agente entra em ação todas as vezes em que você seguir esse chat GPT? Sim. Aqui eu só vou deixar um pouco claro que aqui é meu perfil de gestor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Enter. Então, esse agente já está inicializado, né? Vamos testar ele aqui, ó. Ele já começou. Pode mandar a primeira transcrição que eu já preparo a avaliação. Então, vamos tentar conversar com esse agente. Olá, como você pode me ajudar? Viu? Ele já é um assistente ali que está treinado e te conhece como gestor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar, apertei Ctrl A ou Command A para quem tem Mac. E aqui é selecionar tudo e eu vou colar essa transcrição
Vamos ver o que acontece. Transcrição de entrevista de gerente comercial. Olha que legal. A IA está dando uma ótima avaliação para esse candidato. E aqui o que é sempre importante? Com o Human in the Loop, o que vocês acham aqui que a gente deveria fazer? Pensando no conceito aqui de Human in the Loop, viés, e o fato de que humanos só conseguem fazer coisas que... Humanos são capazes de fazer coisas que a IA nunca vai ser capaz de fazer. O que vocês acham que eu deveria fazer agora, antes de qualquer outra coisa? O que vocês acham, galera? Contratar, é o que a gente quer fazer sim. Mas, Richard, eu acho que tá by the book, mas pensa que aqui a gente não tinha uma framework. A gente está indo de um lugar onde eu não tinha uma framework, eu não tinha um modelo aqui de notas e agora eu tenho. Eu acho que sim, né? A gente vai falar já já, Richard, de perguntas que são boas e você está na direção certa. Muito obrigado por participar. Luísa, muito bom esse ponto, hein? Muito legal esse insight, que o ChatGPT está sempre otimista. Isso acaba sendo, né, um mecanismo de segurança das IAs. Né? Sempre acham que o mundo é ótimo e tudo é bom e vamos lá, vou te ajudar, sim. Exato. Ao contrário de nós que somos, mais uma vez, pensando em viés desconfiados por um bom motivo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lembrar da minha conversa e aí, galera, que não há IA de transcrição de reunião que vai chegar e falar para você, cara, currículo ótimo, respondeu tudo certo. Nossa, ele até fala inglês esse candidato. Mas tem uma coisa, sabe, que não tá estranha. Alguma coisa tá estranha, esse sorriso assim de vendedor de carro usado, eu já vi antes. Então, eu já conheci pessoas, né, na minha vida que me falam que isso é estranho. Então, essa experiência do candidato, eu vou querer dar um 2. O que que eu vou fazer, galera? Experiência não, vou ficar preso no aeroporto. O que que a gente vai fazer? A gente vai lá para aquela framework. Eu vou pegar o que o Watts e Hall falou de 5 e 5. Qual que é a experiência dela que a IA deu? Foi um 5,5, também achei meio alta, mas tudo bem, vamos lá. E aqui eu vou botar um 1. Poxa, vamos ver agora um pouco da questão da experiência. Experiência direta em vendas complexas, B2B, histórico comprovado de conquistas relevantes e aprendizados com perdas, conhecimento prático de metodologias. O que que eu acho que está faltando aqui? Um background diverso para o tipo de posições que eu gosto de preencher. Então eu gostaria de ver aqui na experiência alguém que, sei lá, já foi professor de música, já foi atleta profissional, uma coisa meio maluca assim, porque isso abre a cabeça de alguém que está fazendo a mesma coisa. Acho que resultados é legal também, né? A gente tem aqui, né, no Watts, no que entregou, Fernando, mas é um bom ponto, né? Então lá por isso que eu concordo até com 5. E o como ele fez, né? A rotina, eu acho que isso aqui é importante. Uso disciplinado de CRM. A pessoa que não usa CRM, que está com preguiça de atualizar CRM, eu tomaria muito cuidado, porque você precisa desse dado, tá? Então eu concordo com 5 e 5, mas eu vou te falar que a minha experiência, eu gosto de alguém que é mais, né? Que fez diferentes coisas. Então eu vou vir aqui, e o que que a gente sempre precisa fazer? Botar a nossa calibração em cima do ChatGPT. Então eu vou botar aqui um fit cultural. Gostaria de ficar preso no aeroporto? Um 3. Beleza? Tô meio na dúvida. Ainda mais se tem cerveja nesse aeroporto e depois de 3 cervejas eu conheço quem a pessoa é de verdade. Eu prefiro botar um 3 porque se eu confiar demais eu já me dei mal em outras experiências. Então, o que aconteceu com essa planilha que vocês têm acesso, que a gente vai compartilhar? Aqui a gente tem algumas dicas de como avaliar, seguindo essa framework de Watts and Hall, com experiência e fit cultural. Claro que tem outras
frameworks, outros métodos bem conhecidos como DISC, como MBTI, que é o Myers-Briggs Test, Big Five, entre outros. Mas esse aqui é um que a gente usa em empresas de tecnologia, onde o técnico é importante, mas a cooperação em equipe é bem importante. A gente usava exatamente assim no Nubank. Eu botei esse 3 para baixo. Então, o que, que a gente tem? Alguém que está acima de 80, a gente move para a próxima fase. A gente avança. Alguém que está aqui, deixa eu aumentar a tela um pouquinho, que eu imagino que deve estar pequeno. Dá para ver aí, pessoal? Dá para ler? Obrigado, Rafael. Isso é uma maneira da gente tirar o nosso viés e tentar trazer objetividade para algo que é subjetivo. Então, ainda mais a parte de metas, o what e o how, né, que a gente sabe que é importante. Galera, se eu deixo isso na mão do ChatGPT, o meu risco aqui de erro ele é controlado, tá? Hoje a IA é boa em analisar coisas mais binárias, onde você tem ou você não tem, porque é um programa de computador, né? Funciona na base do código binário, o 0 e os 1 é ausência de luz, o 0, 1 é presença de eletricidade, é isso. Tudo que é computador é só binário, tá? Ou não é, ou é. Então, tudo que é mais preto no branco, eu confio na IA de conhecer essa metodologia, what and how, e conseguir me trazer uma avaliação legal aí. Agora, já essas coisas, como ficar preso no aeroporto, experiência, vai caber muito a nossa intuição, vai caber muito o momento da economia, o momento da minha empresa, né? Tem outro livro que é interessante, As Coisas Difíceis sobre as Coisas Difíceis, The Hard Things About Hard Things. Só o sócio, na verdade, só o CEO, né, de uma empresa vai conseguir ter todas as informações. Sempre vai ter alguém querendo dar palpite, o consumidor, blá, blá, mas só para quem tem toda a visão de tudo, vai saber o que está acontecendo e assim que é quando você quer encaixar ali alguém na sua empresa. Então, essa parte mais subjetiva, eu gosto sempre de calibrar e eu sugiro, né, confiar naquilo que é o nosso gut feeling, aquilo que a gente tem de primeira impressão, talvez numa entrevista, sobretudo para uma parte comercial, né? Se é uma parte técnica como programador ou algum mecânico, eu sou engenheiro e sou um cara mais introvertido, minhas primeiras impressões não são as melhores, pelo menos em entrevistas, então vale a pena segurar um pouquinho mais para ver como que essa pessoa resolve problemas. Mas para isso a gente tem aqui também o ChatGPT. Então eu vou só voltar aqui. O Claude, João, muito legal, né? O Claude, ele é um outro modelo e ele é melhor do que a OpenAI, né? Que é a empresa por trás do ChatGPT, que é o nome do modelo, para vagas de programação, para vagas de analista de dados. Então, para algumas vagas, de fato, o Claude, João, quer dizer, eu usaria o Claude, mas o OpenAI é muito bom, tá? Eu não diria que ele é mais realista, cada um tem a sua área de expertise. Então, mais uma parte aqui teórica antes da gente ir para a segunda parte prática da aula. Perguntas, né? Acho que o Richard vai conhecer isso aqui, mas muito, muito importante nas perguntas da sua entrevista. Evite, a qualquer custo, falar sobre o futuro. Sempre fale do passado. Perguntas situacionais nunca deveriam ser ô Haroldo, como que você faria se você tivesse uma meta aqui de 2 milhões para bater em 6 meses e você tivesse pouco tempo e enfim, sei lá, um carro só e um gerente comercial na sua equipe? É claro que a pessoa vai falar tudo que ela acha que você quer ouvir. Então, muito cuidado, né? Se eu pergunto para o candidato, numa entrevista de emprego, olha, você consegue sair de Guarulhos e chegar no Itaim em 1 hora durante a semana? A pessoa quer um emprego, ela vai falar, claro que eu consigo, né? Mas a gente sabe, quem mora em São Paulo, que é isso aí possível. Então, muito cuidado, né? Vamos sempre focar em fazer perguntas olhando para trás. Olha, no passado, quanto tempo tem demorado aí para você chegar de São Paulo a Guarulhos, né?
Quanto tempo tem demorado para você conseguir, talvez do zero, vender um produto de software e renovar um contrato, né? Como que você fez isso no passado? Então, perguntas, a gente sempre quer pensar é, no passado porque a pessoa vai ancorar a resposta dela na sua memória. Então, é um macete que a gente usa muito no RH. Quando a pessoa ela está falando do futuro, o futuro não existe, a gente não sabe, ela é muito mais disposta a falar uma mentira ou falar aquilo que ela quer que você escute. Então eu vou já vir daquela parte para te responder, né? Isso acontece de maneira intuitiva. O humano ele vai falar de um lugar que ele já vem que não é, eu não quero chamar de mentira porque a pessoa pode ter uma boa intenção, mas é hipotético. A gente não sabe o futuro, né? A gente não sabe se o Botafogo ou o Palmeiras vão ter um Mundial no futuro. Eu estou confiante com certeza pelo Botafogo. Mas se eu olho para o passado, o histórico tá ruim para o Botafogo. Então a gente sempre quer focar em como que você resolveu isso no passado e ser específico. Então aqui tem algumas sugestões, mas você também pode usar o ChatGPT para pedir ideias de perguntas sobre o passado. Como que você fez algo no passado? Então aqui é só o passo a passo, como que a gente atuou, né? A gente tem uma cópia da framework, a gente tem um link aqui que vocês vão receber. Você pode usar um AI Note Taker e você pede para o seu ChatGPT preencher o What's and How. Eu posso até anexar essa planilha, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso bem rápido. Vou fazer um upload da minha planilha aqui. E o que eu vou fazer? Preencha as colunas em amarelo sem alterar as fórmulas. Vamos ver o que acontece? Ele vai te devolver uma planilha. Talvez ela funcione, talvez não. Mas muitas vezes ela funciona, ó. Sim. Ele perguntou se eu quero que eu já edite a planilha e te devolva o arquivo atualizado com essas notas preenchidas. Vamos ver, vamos baixar aqui. Eu vou abrir. E tá aqui a nota, né? Já preencheu, já calculou os 60. Legal, né? Eu posso até pedir para o agente de IA guardar essa planilha na sua memória e sempre ir preenchendo ela para cada transcrição que eu colo lá. Que eu copio e colo do meu Note Taker, da minha IA, como o TLDR e o Gemini. Legal, Richard, essa pergunta. Então, bem, essa é a primeira parte prática da aula. Agora a gente vai para a segunda, que é uma solução um pouco mais completa, é a Diga aí. E eu vou fazer uma demo dessa ferramenta. Todo mundo que está nessa aula vai ter um mês de graça, o Diga aí, e depois 50% off para os primeiros 12 meses. A gente vai compartilhar uma planilha, na verdade um Forms, né, onde você pode preencher o seu nome, sobrenome e e-mail para poder usar a Diga aí para soluções de recrutamento, tá? Então eu vou mostrar aqui como funciona e depois podem perguntar no chat que a gente vai confirmando como que a gente divulga a planilha. Eu vou pausar aqui alguma pergunta sobre o que eu fiz antes da gente começar com a Diga aí, algo que está aqui difícil de entender o processo? Boa. Silêncio é uma resposta. Valeu, Bruno. Bem, vamos para a Diga aí. Galera, o que é a Diga aí? A Diga aí é uma ferramenta que substitui essas entrevistas iniciais de emprego e produz um ranking para você conseguir depois focar nos melhores candidatos. Né? Ela é uma ferramenta que ela já sugere perguntas, ela já avalia e a gente vai criar uma entrevista aqui do zero com a Diga aí. E aí depois a gente vai fazer uma entrevista como se eu fosse um candidato, tá? Vou simular aqui um candidato fazendo uma entrevista.
E a gente vai chegar na última funcionalidade da Diga aí, que é a pesquisa, é o banco de talentos. Então, eu tenho aqui um ambiente demo e eu vou criar uma triagem. Alguém, por favor, me fala aí, eu queria algumas sugestões de uma vaga de emprego para eu criar uma triagem com o IA. O que vocês têm aí de vaga querendo? Tem a galera de consultoria que eu vi, o que vocês querem preencher? BDR, SDR, o que mais? Legal, gostei dessa, Richard, é completa. Vou botar, ó, gerente comercial como título. E aí vamos tentar ser... Tem como subir nas perguntas um pouquinho, só para ver ali o que o Richard falou? Gerente comercial de atendimento a ponto de vendas. Legal. De atendimento a pontos de venda para qual produto, galera? Que a gente quer. Pode ser qualquer coisa. Vamos pensar num produto aí. Para seguros. Sim. Legal. Seguros online, já que é um ponto de vendas, né? O que a Diga aí vai fazer? Eu vou apertar o próximo passo. A gente tem um banco de perguntas que funcionam, que já foram aprovadas por recrutadores. Eu vou dar um zoom para todo mundo conseguir ver. E o primeiro, depois a gente faz essa, tá, Pedro? Vou fazer essa depois, essa ficou legal também. A Diga aí vai sugerir as perguntas para essa entrevista com base naquilo que você está buscando, né? Então, ó, conte-me sobre uma situação que você precisou reverter, um quadro de baixo desempenho. Descreva uma experiência que você precisou implementar, uma mudança significativa. Tem algumas sugestões. O que eu posso fazer se eu não gostei dessas perguntas? Eu posso botar, adicionar com IA. Eu posso também pedir aqui. Então eu tenho aqui mais uma pergunta que ela já está um pouco mais hipotética. Eu não gosto dela. Eu vou arquivar. Aqui também tem uma que está muito para o futuro. Mas olha aqui que legal. Uma experiência que você precisou implementar, uma mudança significativa nos processos de atendimento aos pontos de venda para seguros online. Então, bem específica. Como é uma demo, eu vou deixar só uma pergunta, mas eu posso botar entre 1 e 10 perguntas. E aqui, galera, pensa no conceito de human in the loop. O humano, ele precisa entender também quais que são os critérios de avaliação. Então, a Diga aí já está sugerindo os passos para eu poder avaliar a resposta de um candidato. Então, a pergunta é: descreva uma experiência que você precisou implementar uma mudança significativa no processo de atendimento aos pontos de venda para seguros online. O que a gente está buscando? Que a pessoa explica detalhadamente as estratégias, que ela relata de maneira clara qual foi a mudança implementada, que ela sabe explicar, né, o que ela fez, e que ela consegue evidenciar, né, que ela tem uma maneira de falar. Isso é um ponto bem interessante, né? Nós, como humanos, e aí desculpa a viajada, né? Como que a gente sabe que a gente está aqui, né? Freud já falava, penso, logo existo. Mas esse tipo de critério, se alguém consegue auditar os seus próprios resultados e trazer algum tipo de avaliação, mostra uma maturidade bem bacana desse candidato para essa vaga de gerente comercial. O que eu vou fazer? Eu vou aprovar. Eu posso botar no próximo passo aqui algum pré-requisito. Então eu posso botar coisas super simples como, né, você mora em São Paulo. Digamos que eu quero pessoas que sim moram em São Paulo porque ela tem que estar vendendo de porta a porta. Vou apertar salvar. Agora, Richard, quanto você vai querer pagar aí para essa pessoa? Para a gente já colocar aqui 6 mil. Então eu vou botar aqui, ó. Qual a sua pretensão salarial? Digamos que eu quero que alguém que ganhe menos de ou até 6 mil reais. Eu vou salvar essa pergunta aberta. Vou deixar ela mais simples aqui, mas você pode fazer qualquer pergunta aberta. Aqui pode ser qualquer pergunta de escolha única. São alguns filtros que eu vou fazer na entrevista, porque às vezes você tem um candidato que é muito bom, é o seu sonho de consumo para o seu time aí, para a sua equipe, mas ele quer ganhar 60 mil reais, não adianta, né? Eu preciso aqui de alguém que ganhe até 6 mil reais e que mora em São Paulo. Próximo passo.
Quando você começa a usar a Diga Aí, a gente já constrói uma base de talentos. Então, se você entrevistou alguém que se encaixa nesse perfil, a gente vai te recomendar pessoas que você já entrevistou e não contratou. Vou mostrar isso aqui já daqui a pouquinho. O que eu preciso fazer agora? Publicar essa triagem. O que acontece agora, galera? A minha entrevista por IA está criada, eu preciso divulgar ela com candidatos. Algumas formas de eu fazer isso. Eu posso enviar um link para o WhatsApp, se eu tenho uma lista de candidatos, eu posso colocá-la aqui que um a um vai receber um oi direto no WhatsApp para fazer essa entrevista. Eu posso fazer isso via e-mail, se eu tenho uma lista de e-mail. Para quem trabalha em varejo e tem um ponto presencial, aqui acaba sendo usado, né? A gente trabalha com Drogaria São Paulo, com Carrefour, com outros lugares onde o candidato está acostumado historicamente a levar o papel. Posso pegar o QR Code, botar estamos contratando, aponta aqui e a pessoa vai cair para a entrevista. Ou eu também posso simplesmente copiar esse link do WhatsApp e colocar na descrição da minha vaga. Ou colocar ele numa mensagem que eu mando por e-mail. E é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir uma nova aba, eu vou colar. E agora, isso é uma conversa da Diga Aí, aonde eu estou agora como candidato, né? Ele me levou só, como foi rápido aqui, para esse link. Todo mundo aqui já viu esse link? Essa página? Para entrar em contato por WhatsApp. Legal. Aí quando eu aperto continuar, ela me leva para o meu WhatsApp. E aqui eu só preciso apertar Enter. Agora eu sou um candidato, botei o chapéu de candidato para a vaga do Richard. Vamos ver se ele vai me contratar. Qual que é a mensagem que a gente manda inicialmente? Olá, sou o Inteligência Artificial da Diga Aí. Você já está na etapa de entrevista para áudio para a vaga por áudio para a vaga gerente comercial da empresa Diga Aí. É claro que isso aqui tudo muda conforme a empresa de vocês, uma vez que vocês estão usando a Diga Aí. Eu vou apertar OK para começar. Vai pedir o meu e-mail, como a gente precisa disso para completar o cadastro e mandar o feedback para o candidato. Vou colocar meu e-mail. Se vocês trabalham em alguma empresa que usa uma ATS, lembra lá da evolução, né? O Applicant Tracking System, ATS, GUP, InHire, PandaPé, Solids, Cato. Lá nos Estados Unidos tem a Greenhouse, tem a Lever. São alguns exemplos de Applicant Tracking Systems que as grandes empresas costumam ter. E você pode integrar isso aqui a todas essas ATS e puxar de lá o candidato, nem precisa colocar o e-mail. Então, eu sou aqui o candidato. O que a IA está falando? Antes de iniciar, vou fazer algumas perguntinhas simples para te conhecer melhor. Prometo que vai ser rápido. Você mora em São Paulo? Sim. Qual a sua pretensão salarial? Bem, eu vou escrever aqui, ó. Quero ganhar, vou escrever numericamente de propósito, tá? Pra gente ver se a IA consegue entender aqui que eu tô dentro do range do Richard. Vou botar 5 mil. Mensal. O que vai acontecer agora? A Diga Aí vai mandar umas instruções pro candidato, que sou eu. Né? A gente manda um vídeo que é lúdico. A gente manda umas instruções. Vai perguntar se eu tenho alguma dificuldade na fala. A gente trabalha muito com empresas acima de 1.000 pessoas que precisam, por lei, contratar 5% de público PCD. Então, a gente precisa, né, ter ali uma compatibilidade. Se você tem dificuldade na fala, você aperta aqui em acessibilidade. Ou você precisa de alguma ajuda. Não é o meu caso, eu vou apertar iniciar. O que vai acontecer? A gente vai pedir para o candidato testar o áudio. Fora o Richard, tem alguém aqui que já trabalhou com RH, com recrutamento e seleção? Só para ter uma ideia, qualquer joinha, qualquer resposta aqui. O candidato, você pode explicar tudo de qualquer maneira, ele vai ter perguntas porque ele não vai ler. Eu vi alguns joinhas aí. A gente manda um vídeo, a gente manda um monte de coisa. Legal, Glaucia. Eu posso aqui pedir para, sei lá, a pessoa ler um monte de coisa que ela não vai, candidato, a realidade é essa. Então a gente força a fazer um teste do áudio para ver se a pessoa está no metrô, se está no ônibus, onde é muito barulhento. Legal, Aline. Eu vou pular, na primeira vez é obrigatório, mas na segunda eu posso pular. E aqui
a gente vai entrar, mais uma vez, a primeira vez que alguém está participando de um processo seletivo com o Itaí, com o Digaí, a gente pede para a pessoa contar um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Por quê? Qualquer um pode usar o ChatGPT e botar o que ele fez no currículo. Para eu falar isso bem já é um pouco mais difícil, né? Eu preciso ser pelo menos um bom ator. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira. Olha, eu de formação eu sou engenheiro e eu fui programador, mas atualmente eu tenho trabalhado mesmo com a parte comercial e vendas B2B. Eu acabo vendendo muito produtos de software para empresas grandes. Aí o que acontece? Eu mandei o meu áudio, a Digaí ela vai avaliar o áudio em tempo real e vai entender se vale a pena continuar um pouco dessa pergunta aqui de me conta sobre a sua trajetória profissional. Então, o que a Digaí falou? Poderia compartilhar por quanto tempo você atuou especificamente em funções de vendas, mencionando os cargos que ocupou em quais empresas? Bem, eu trabalhei com os 4 anos, eu diria que 2 anos foi na Deloitte, né, uma consultoria. Os últimos 2 anos foi na minha própria empresa, tentando vender todo dia. Bem, terminei aqui a parte da minha trajetória profissional e agora a gente vai para onde? Para aquela primeira pergunta que a gente criou com a ajuda da IA. Mais uma vez, a gente aprende aí, hoje em dia a gente faz mais ou menos 100, 150 mil entrevistas por mês. Você tem que explicar tudo para o candidato. A Aline Glaucia você sabe o que eu estou falando, então a gente avisa, você tem uma tentativa, porque senão a gente não tem... o RH é sempre enxuto e qualquer empresa vai ter que usar um monte de chapéu, vai fazer marketing, vai fazer folha de pagamento, então você precisa reduzir ali o número de pessoas perguntando quantas tentativas eu tenho para fazer. Então por isso que eu aviso, vou apertar em continuar e aí vai para aquela primeira pergunta que a gente criou com a ajuda da IA. Descreva uma experiência que você precisou implementar uma mudança significativa no processo de atendimento aos pontos de venda. Vou colocar aqui, ó, minha resposta aqui por áudio. Olha, eu tinha um processo de atendimento a pontos de venda que era muito manual. Eu ia lá e eu falava com as pessoas e compartilhava minhas experiências. E acontecia que eu tinha muita inconsistência na minha equipe de vendas. Então eu acabei trazendo uma metodologia para poder trazer consistência para o meu processo. Como um exemplo. O que acontece? Mais uma vez, a IA ela vai ouvir o seu áudio e ela vai se aprofundar de acordo com aquilo que você está respondendo e de acordo com aquilo que você procura no seu candidato com base na descrição da vaga. Você mencionou trazer uma metodologia para trazer consistência ao processo. Poderia explicar um pouco mais sobre qual foi essa metodologia e como você aplicou a sua equipe? Ah, claro. Então, eu estava usando ali a metodologia de spin selling, né, onde a gente faz diferentes perguntas. E para engajar a galera, eu tentei, né, bonificar quem conseguisse criar as perguntas mais criativas para usar a metodologia de spin selling. Bem, é isso. Terminei aqui a minha entrevista de uma pergunta só. A gente pode regular, tá? Quantas vezes a gente quer que a IA se aprofunde e faça perguntas. E aí o que a gente tem no final que é opcional, mas a gente vê que ajuda muito com o candidato a gostar do seu processo. A gente sempre dá um feedback em tempo real, mas é opcional, você pode desabilitar, sobre como que o candidato foi. Não é você passou, você não passou, lembra do human in the loop. O humano precisa tomar a decisão final, é apenas algo qualitativo. Foi muito interessante perceber como você identificou a necessidade de melhorar os processos de atendimento e buscou formas de engajar sua equipe. É o que a Digaí está falando para mim como candidato. O fato de você ter tentado aplicar a metodologia de spin selling, você vê que a IA ela consegue entender, mesmo quando a gente fala palavras em inglês, e incentivar a criatividade da equipe com bonificações demonstrando uma boa intenção. Para futuras entrevistas, talvez você possa detalhar mais sobre como a aplicação dessa metodologia impactou os resultados e o feedback que recebeu da equipe. Ah, aquela última coisa lá, né? Eu até esqueci na minha entrevista. Então aqui é o feedback que eu recebi.
Então, o candidato ele já preencheu, você não precisou entrar em uma reunião, você nem precisou pensar nas perguntas. O candidato foi ouvido, que é muito mais justo do que ele mandar um currículo que ele usou o chat GPT, ele teve uma chance justa. Então, se você é uma daquelas empresas, né, que tem mais de uma pessoa, mais de, sei lá, 50, 100 aplicantes para cada vaga que você abre, é impossível. É impossível falar com todo mundo, entrevistar todo mundo que eu gostaria. Eu acabo usando o meu viés para selecionar quem, sei lá, fez intercâmbio, quem mora no Rio, quem já trabalhou em empresas que eu conheço. Mas eu vou dar um atualizar aqui. O que vai acontecer? A IA acabou de dar uma nota para esse candidato conforme aqueles critérios que a gente estabeleceu. Eu não precisei encontrar agenda para falar com o Christian. E eu não precisei aqui marcar agenda com o gerente comercial para ver se ele sabe de vendas. A gente conseguiu validar o what and how e tudo com base naquelas perguntas. Então, ó, vamos ver lá. Nota, deixa eu dar um zoom. Nota 5, eu pensei que eu ia mandar melhor. Mas enfim, é isso. Pré-requisitos. Eu atendo primeiro, sim. Segundo, eu falei R$ 5.000 mensais. Você vê que a resposta esperada lá, conforme o Richard, era até R$ 6.000. A IA me deu um checkzinho verde. A minha experiência, conforme a análise da IA, para essa posição é média. Se eu clico aqui, eu posso ver a justificativa disso, tá? Mais uma vez, a justificativa da IA. Você precisa revisar e entender isso aqui. Se o candidato está lendo, né? Esse aqui é o detector de espertinhos e espertinhas. A gente consegue com 80% de chances de precisão, 80% de precisão, identificar se alguém está lendo com base em algumas coisas, como o tom de voz, se a pessoa está lendo e se ela usou uma IA como o ChatGPT para formular a sua resposta, a gente também consegue detectar isso com 80% de precisão. E o recrutador está no controle. Aqui o recrutador pode vir, eu posso ouvir, ler a resposta do participante e até ouvir. Vamos ver se funciona aqui. Talvez dê um feedback, vamos ver. Um eco, né? Olha, eu tinha um processo. E basicamente eu posso ouvir o áudio que essa pessoa mandou por WhatsApp na minha entrevista, sem ter que entrar na minha entrevista. E aí o que acontece? Se eu tenho um ranking, eu vou até, como é uma vaga de BDR, eu vou pegar uma vaga real. Vou pesquisar por uma triagem real. Que a gente está fechando aqui na Diga Aí. Olha, esse é um ranking aqui de candidatos. Aqui eu vejo quem está lá em cima desse ranking, conforme aqueles critérios. Quem tem mais experiência, quem está lendo. E aí o meu time ele vai ouvir isso aqui, vai favoritar, vai deixar alguma anotação. E basicamente, em vez de falar com 104 pessoas, pensa o quanto de agenda a gente precisaria para fazer isso. A gente só vai falar talvez com 3 ou 4 ou 5. Independente do que a pessoa colocou ou não colocou no currículo, independente do meu viés que eu tenho, eu vou dar a todo mundo que se aplicou uma chance justa. E como que isso me ajuda? Eu economizo tempo. Em vez de eu ligar para a pessoa para marcar uma agenda e depois marcar outra agenda que demora às vezes 2 semanas, no dia que ela se aplica, ela já está sendo entrevistada. Então eu economizo muito tempo, mas eu também tenho a vantagem de ser mais assertivo. O que é isso? Eu tenho uma chance maior de encontrar aquele talento que eu buscava, porque eu entrevistei todo mundo, não só quem coube na minha agenda, não só quem o meu viés subconsciente me falou que era o melhor candidato. Então essa é a primeira função da Diga Aí, essa entrevista por IA, e vocês vão receber aí, né, uma pesquisa, todo mundo tem um mês de acesso, grátis, sem limites, posso fazer quantas entrevistas que eu quiser. E aqui tem a questão de banco de talentos que eu vou mostrar. Dentro da minha base, o que acontece? Quando você passa a entrevistar mais e mais pessoas, às vezes você encontra alguém que não foi contratado por um motivo que não era a pessoa não ser boa. Enfim, a pessoa gostou muito do que você está fazendo, mas ela precisa do plano de saúde da empresa, ela está querendo ganhar 7 em vez dos R$ 6.000 que o Richard quer pagar, ou ela quer R$ 6.000, mas tudo fixo e não variável, mas ela está na sua base.
Então eu posso pesquisar aqui, por exemplo, a gente contrata muito engenheiro aqui na Diga aí de software. Eu posso botar aqui, ó, engenheiro de software back-end sênior, para procurar por essa vaga. O que a Diga aí faz? A gente usa inteligência artificial para pesquisar de todos os candidatos que se candidataram para vagas na sua empresa, o que elas falaram e, de acordo com o que elas falaram, o que mais tem a ver com isso que eu coloquei no prompt, na pesquisa dentro do Diga aí. Não demora uns segundos, vamos ver se ele retorna alguém. E qual que é a diferença aqui, galera? Não são pesquisas de palavras-chave, são pesquisas de acordo com aquilo que a pessoa falou. Então aqui tem a Maria Laura, se eu já entrevistei ela, eu posso clicar aqui e até ver o histórico dela, para onde que ela se candidatou. E eu posso também, que nem vocês viram mais cedo, ler a transcrição de uma resposta. Então aqui na Diga aí eu tenho a questão de pesquisa, depois eu vou resumir tudo, tá, galera? Vou fazer aqui uma outra demo, a gente vai compartilhar um link de demo online e o vídeo da apresentação, né, para quem quiser ver a primeira parte da transcrição sem usar a Diga aí, o que também já é, né, de 0 para 1, você está indo de uma operação sem IA para uma operação com IA, seja com o Diga aí ou só o ChatGPT. E só para finalizar, muito em breve, né, vocês vão ter acesso, todo mundo, à base Diga aí. A gente tem uma previsão de lançar isso aqui na semana que vem para todo mundo, todos os nossos clientes. A gente tem, que nem eu falei, mais de 150 mil candidatos entrevistados. E algo que a gente lançou semana passada, que também vai ser testado com alguns clientes específicos nesse mês de setembro, para depois, no final do mês, vocês já poderem testar, essa questão de pesquisa global. Então agora, tinha alguém ali que falou uma vaga de design. Quem foi? Não lembro. Vamos subir aqui. Agora eu vou pegar aquela vaga super específica. Aí, vaga. Vamos ver. Deixa aí. Designer, gráfico. Depois eu faço outra, até. Então vamos segurar aí que depois eu faço outra. Vaga para design gráfico com experiência de atendimento. Essa é para você, Pedro Henrique. Com experiência de atendimento a clientes, para empresa de comunicação. O que mais, Pedro? Me fala mais detalhes aí. O que mais você quer desse candidato ideal? Aonde você quer que ele trabalhe? Senão eu vou escolher aqui. Para clientes... Vamos ver. Designer gráfico com experiência de atendimento a clientes para comunicação visual. Mais alguma coisa, Pedro? Qual cidade? Pedro Henrique Ribeiro, se estiver aí conosco. Bem, vou botar em São Paulo. O que é essa funcionalidade, galera? A gente tem um banco de 700 milhões de pessoas, a gente trabalha com um parceiro nos Estados Unidos e também com uma galera que trabalhava no ChatGPT. Esse banco aqui de 700 milhões de pessoas, a IA ela começa a entender o que você pediu, pensar em skills, em habilidades que esse candidato ideal vai ter. A gente busca de Twitter, a gente busca de LinkedIn, a gente busca de Indeed, a gente busca de Crunchbase, a gente busca até de Instagram, para quem tem perfil aberto. Isso aqui é super legal, já é usado por bancos e empresas, super legal conforme a lei, tá? A gente não usa nenhum dado aqui que ele não tenha o consentimento do candidato. Mas o que acontece? Ela demora aqui de 30 a 60 segundos e essa pesquisa ela é 4 vezes mais assertiva, mais exata do que a de um LinkedIn. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui nessa Priscila, Pedro Henrique. Se tiver aí, você já pode procurar ela. Por que ela foi recomendada pela Diga aí? Ó, ela já foi diretora de arte e ela já trabalhou com clientes. Então aqui não é, galera, com a IA generativa, eu não preciso pesquisar por palavras-chave. A IA ela consegue entender o que você está procurando, ler o currículo de alguém e ver se essa pessoa tem alguma coisa a ver com aquilo que você está buscando. Vou fazer mais algumas aí antes da gente revisar e ir para as perguntas, tá?
Mas aí, aqui, a última coisa que só a Diga Aí tem, o telefone da pessoa. Então, se eu aperto esse botão, verificar interesse, a Priscila, ela vai receber um oi no WhatsApp, perguntando se ela está interessada em explorar oportunidades onde ela trabalha. Então, esse aqui é o sourcing e o hunting. A gente começou com o recrutador via IA, que é você falando aqui, né, usando o What and How, que é uma framework que todo mundo pode usar, com a transcrição, como que você vira um recrutador mais eficiente. Depois a gente foi para a Diga Aí, fazendo a entrevista, sendo a IA o recrutador. E agora a gente está indo para as outras vagas aqui, as outros papéis dentro de um time de atração e seleção, as outras profissões dentro de processo seletivo, que é o sourcer, quem encontra, e o hunter, quem entra em contato, uma vez que você aperta aqui. Vamos fazer mais uma. Vamos ver. Programador... Não, mas Pedro Henrique, você já foi, né? Quem mais que tem? Alguém mais quer um perfil aqui super específico para eu falar? Senão o Pedro Henrique vai conseguir aqui 2 profissionais já. Legal, esse aí é interessante, hein? Analista de legalização de loteamentos. Eu nem sei o que é isso. Em qual cidade? Vamos botar. Qual cidade você quer, Luiz Guilherme? Isso é uma vaga de verdade, né? Isso existe. Vou botar em São Paulo também, para que essa pessoa exista. Analista de legalização de loteamentos. Eu não sei o que é isso. Vamos ver o que acontece. O que acontece? Aí ela está pensando, ela está lendo o seu prompt. Depois eu vou pro seu, Bruno. E aí a gente faz o resumo e eu posso ficar 30, e ficarei 30 minutinhos respondendo perguntas. Vamos ver quem a gente vai ter aqui. Será que vai encontrar alguém? Vou começar uma nova query. Vou pegar o seu aqui, Bruno. Técnico de automação em Belo Horizonte com conhecimento de redes. Redes de computação, né? Redes e networking de computadores. Vamos voltar aqui para o outro. Acho que eu tenho que sempre iniciar uma nova. Vou fazer assim. Eu vou vir aqui. Eu vou dar uma atualizada nessa página. Abrir uma nova pesquisa e vamos ver. Quando a gente continua, o chat aqui nem é uma conversa só com o chat GPT. Ele vai afunilando ali naquela mesma conversa que você teve. Então, eu ainda acho que é possível encontrar esse cara. Vamos ver. E aí eu vou voltar aqui para do Bruno. Como que funciona essa tecnologia, né? Eu acho que uma palavra que eu gosto de usar bastante em reuniões comerciais é indexar. Então, aquelas palavras que você fala e você parece ser um cara que entende do que você está falando. Indexar, basicamente, é como que o Google conseguiu encontrar todas as páginas e ranqueá-las de acordo com a relevância desse cargo. Então, com indexação, eu encontro páginas relevantes, independente do que tem ali no título de uma página de internet ou não. Então aqui a gente está indexando a internet e isso demora um pouquinho de acordo com a especificidade. Eu acho que eu não consigo fazer pesquisas concomitantes, então vamos dar um search aqui. Esse aqui tá difícil, hein? Quem foi o loteamento? Luiz Guilherme. Talvez essa pessoa não exista na internet, seja difícil mesmo. Galera, acho que é importante também, a gente falou isso ali na... Vou olhar nesse aí, Christian.
A gente falou um pouco disso na nossa última aula, né? É bem específica, Luiz. É, mas eu acredito. Vamos esperar um pouquinho. Ó, tem alguém aqui, ó. Se você espera, né, ela vai trabalhando. Tem esse aqui, o Flávio Roberto de Vete, analista de suprimentos na Moura Leite e Loteamentos, com 18 anos de experiência. Então, olha lá, qualificação de fornecedores. Ele trabalhou com compras, né? Então, não é compatível. Não é compatível, é muito específico. O que a gente falou na aula passada, né, é que não existe bala de prata. Vamos fazer mais uma aqui. E o que acontece é... Vou ver esse aí. Analista de pricing. Isso é uma vaga de verdade, ô Kelvin? Ou você tá, beleza. Exportação marítima para o comércio exterior no Brasil. Você depois pode ir conversando aqui, filtrando, como qualquer IA, né? Ou se você vai no LinkedIn, tenta procurar essa posição. Não é fácil de você encontrar pessoas muito específicas. Aqui você aumenta a sua chance em 4 vezes, comparado com aquilo que é possível no LinkedIn. Mas ainda não existe bala de prata. Acho que uma regra legal, né? Quanto mais operacional uma vaga, mais difícil vai ser eu encontrar o meu aquário para pescar de candidatos. Então, se a sua vaga é, né, operário, se ela é garçom, se ela é vigilante, predial, essas pessoas muitas vezes só têm talvez um WhatsApp no telefone. Então você precisa de outras atividades que não são resolvidas por IA, como ir a um lugar onde você pode postar isso, ir numa praça, talvez até ir a um jornal e publicar no jornal. Aqui a gente está falando para a maioria dos papéis, não todos. Então vamos ver aqui para o do Kelvin. Vamos entender aqui esse Vitor Francisco. Por que ele foi sugerido? Ó, ele trabalha na Atrius e aqui a inteligência artificial ela entende que a Atrius é uma empresa desse setor, né? Não precisa estar explícito aqui. E olha que legal, a pessoa trabalhou nessa posição aqui. Vamos até ver a tradução disso aqui, ó. O que é? Agente de cargas ou transitário de carga. Então, com base aqui naquilo que a gente escreveu, exportação marítima, a pessoa parece que tem um conhecimento, sim, em logística. Então, se a gente aperta verificar interesse, a gente manda um WhatsApp para esse Vitor para ver se ele está interessado em vagas e, eventualmente, a gente o convida para fazer uma entrevista via IA com a Diga aí. Vou dar mais uma olhada aqui. Só para finalizar, galera, como que isso muda o processo atual? Hoje no mundo a gente tem um gestor que abre uma vaga, um RH que analisa a base de currículos, o RH liga, o RH marca uma entrevista com os melhores candidatos e o gestor, depois o gestor fornece feedback e se isso não dá certo a gente volta para cá para começar a pesquisa de novo. Com a IA, isso aqui é um loop. O gestor abre a vaga e com ferramentas como a Diga aí, existem outras, né? Você tem a Coploy, que tem vídeo, a Diga aí a gente favorece o áudio do WhatsApp, o Coploy é nosso competidor, você tem lá fora a HireView. O gestor abre a vaga no mesmo dia, candidatos estão sendo entrevistados. Então, por média, em processo seletivo, a gente economiza 50 horas por vaga. É a nossa média, já fazendo aí quase 150 mil entrevistas por mês. Aqui é um case verdadeiro, trouxe só um case da L'Oréal, um programa de trainee que nós fizemos ano passado, onde entrevistamos 7.500 candidatos em um fim de semana. Os candidatos gostaram, NPS quase de 90. E olha que legal aqui.
96% de aderência. Por quê? Uma coisa que eu até esqueci de mencionar. A Digaí convida a pessoa para fazer uma entrevista pelo WhatsApp. E se a pessoa não responde, a gente manda um outro WhatsApp de outro telefone falando: ô, fulano, eu vi aqui que você não se interessou na entrevista. Então isso aumenta a aderência, a adesão dos candidatos ao seu processo seletivo. Então essa foi a prática de entrevista com o Digaí. Para quem está assistindo essa aula online e não está aqui recebendo o formulário, você pode mandar uma mensagem para a Digaí e falar desse cupom. Como a gente só atende empresas, a gente não tem, né, uma opção de eu comprar no meu site. Você com esse cupom vai conseguir o primeiro mês de graça e 12 meses a 50%. É só para o G4 que a gente faz essa promoção. Nunca mais fizemos. Então quem está em casa, utilize esse código aqui que o time comercial está orientado. Então, galera, vou passar para as perguntas. E antes de ler aqui as perguntas estão na tela para o pessoal? Beleza, eu acho que só resumindo, né, antes de vir para cá, para as perguntas. E aí eu agradeço para todo mundo que quiser revisar as perguntas. Uma IA como a TLDR, uma IA como a Gemini ou a Circleback que eu uso, ou, né, aquela Read AI, que está ali lendo, que está assistindo uma reunião com você e fazendo transcrição, já é ótima. Porque ela pega a transcrição, que basicamente é o dado de uma pessoa, o que ela falou, e ela nos ajuda a quantificar pessoas. Ela consegue, com esse dado, que é a resposta de alguém, já quantificar ou pelo menos escrever o que a pessoa falou. E aí com isso eu posso usar algumas frameworks de mercado, né? O Richards aqui, ele mencionou um pouco, acho que foi a DISC, tem a Big Five. Eu trouxe essa que é muito usada em Big Tech, onde você precisa de pessoas que resolvem problemas, mas também tem que saber trabalhar bem uma equipe, que é a Watson How. E com isso eu consigo, sempre com esse modelo, que é o que eu, né, 100% das vezes sugiro no RH para pessoas, Human in the Loop. Diferente lá da aula de quarta-feira, para quem participou, que eu possa ter uma IA, concluir a venda, fazer todo o agendamento. Quando o assunto é pessoas, a gente precisa confiar na nossa intuição e por design a gente não deixa na Digaí ou nessa solução aqui prática que eu mostrei, deixar a IA tomar uma decisão. Então, importante a gente falar com as pessoas e fazer aquela conversa, jogar a conversa fora. Você pode colar a sua transcrição no ChatGPT, pedir para ele te ajudar a fazer essa pontuação de 1 a 5. E depois você tem soluções que são um pouco mais completas, onde eu não preciso pegar uma coisa daqui, botar ali, e depois mandar um WhatsApp, e depois, que é, por exemplo, a Digaí, onde você consegue fazer esse processo end-to-end. Então vamos lá. Pergunta: esse framework Watson How bebe na fonte do Gold and Certain Hill? O Simon Sinek, se eu não me engano. E aí eu tô vendo poucas perguntas, hein, galera? Acho que talvez fui rápido demais. Nunca gosto quando tem muitas perguntas. Então, o Simon Sinek é daquela doutrina, comece com o porquê, mas eu acho que não tem nada a ver não, tá? Vamos ver a pergunta do Dirlan. Acredito que para ter um match mais assertivo, essa é uma boa pergunta, ter um job description da vaga é premissa para poder conseguirmos o candidato mais adequado. Exatamente, Dirlan, muito bom. Então a descrição da vaga, ela é basicamente o que você vai postar no LinkedIn, o que você vai postar no Indeed. E pensem com carinho na descrição da vaga e com coisas tangíveis. Então, às vezes a gente vê pessoas que botam na descrição da vaga o que é uma visão de dono. Uma visão de dono, ela... O que é? A gente sabe o que é, mas se você pergunta para uma IA, a IA ela pode achar que é o cara que está disposto a ficar com a chave do escritório no bolso e abrir a porta. Isso acontece. Então tenta colocar coisas mais tangíveis e bem parecidas com o dia a dia. E eu sempre gosto de deixar claro para as minhas vagas que a pessoa precisa ter um pouco de generalismo ali. Boa pergunta, Dylan. Consigo gravar através do celular uma entrevista feita pessoalmente? Com certeza. Muito boa pergunta quem fez. Você pode estar ali numa entrevista gravando e você sobe o arquivo no ChatGPT, pede para ele transcrever. Então, com isso, você nem precisou usar essa IA que faz uma anotação.
sobretudo se for uma entrevista presencial. Obrigado pela pergunta. Sim, as funcionalidades da Diga.ai estão disponíveis para integração via API, isso é possível. Existe alguma ferramenta para fazer um assessment de disco ou MBTI confiável do candidato? Existem algumas, Richard. Tem uma que chama Skills Hunter, que é brasileira, e ela faz bem essas análises. Né? A própria Solids, que eu imagino que algumas pessoas aqui usam, como ela é uma ferramenta voltada para o SMB, ela consegue fazer isso. Você tem também na Gup algumas coisas embarcadas. E com seu amigo o ChatGPT você consegue fazer perguntas para avaliar esse tipo de skill, né? Mas são frameworks aí muito bem validadas, Richard. Quem já usou elas pode continuar usando. Eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto muito, que são duas dimensões só. A pessoa entrega, preciso de pessoas que entregam, e eu pagaria o máximo se fosse o meu dinheiro. E a outra é eu sempre gostaria de ter essa pessoa no meu time. Richard, eu não entendi a sua pergunta. O nome da ferramenta é Skills Hunter. Skills, S-K-I-L-L-S, espaço H-U-N-T-E-R. A Solids é S-O-L-I-D-S. Skills, sem L-D, com S no final. Que é interessante. Ela também usa bastante inteligência artificial. Qual o link dessa sua plataforma? Você disse que essa ferramenta de ganhar é gratuita. Ela não é gratuita. O teste ele vai durar um mês para quem participou dessa aula, depois está assistindo em casa, com o cupom que está ali no material. E o teste sem limite, ilimitadamente, ele vai ter 30 dias. Você pode entrevistar quantas pessoas você conseguir nesses 30 dias, mas depois disso a gente vai oferecer um cupom de 50% durante os primeiros 12 meses, só para quem é aluno do G4. E é isso, galera. Vou agradecer aí por me aturarem mais uma vez. A gente já vem aí a segunda aula em sequência aqui comigo. Se eu for muito rápido, deixe por favor no comentário. Se vocês gostaram também, por favor, Reed Hastings, Gustavo. R-E-E-D espaço H-A-S-T-I-N-G. Muito legal o deck de cultura dele. Eu acredito muito que, né, se você tem uma empresa, seu objetivo é ganhar dinheiro. Né? Se você quer mudar o mundo, você pode fazer outra coisa. Então, para ganhar dinheiro, você precisa de um time que seja melhor, né? Para ganhar campeonato, você precisa de jogador. A torcida não tá nem aí se o cara é um anjo ou não. A torcida aqui é o cara que marca gol. Então, eu gosto muito dessa cultura da Netflix. E eu sei, né? Eu trabalho com pessoas, tem pessoas da minha família que têm empresa e tratam a empresa como família. E aí você, quando está no mundo de CLT, você acaba ficando com aquela pessoa que é muito caro você mandar embora, que ela não entrega, então, né, deixa a família para outros quesitos, mas é claro que cada um tem a sua doutrina. Essa é só a minha opinião, tá? Não é o certo, não é o errado. É como eu faço a gestão aqui da minha empresa e o que tem funcionado para mim. Claro que tem outras empresas onde você pode, né, ter família, mas o que eu pelo menos faria ter certeza que você está testando a competência dessa pessoa conforme aquilo que o mercado tem para entregar de profissional. Então é isso, galera. Muito obrigado.